Eu vi que tem uns caras colocando em xeque direto aí a Operação Lava Jato. O que tu pensa disso, cara? É complicado. Você é bem crítico, eu acompanho. Vamos lá. Eu atuei e continuo atuando na Lava Jato basicamente desde quando a Lava Jato começou. Né? Eu tive clientes desde as fases iniciais da Lava Jato, continuo hoje com clientes que não são... Eu acho bem importante, sempre respeitando o sigilo da minha profissão, mas deixar isso claro. Atualmente eu não tenho nenhum cliente que seja réu na Lava Jato. Tenho pessoas que são investigadas na Lava Jato, mas réus atualmente eu não tenho nenhum cliente, mas já tive dezenas de clientes. A Lava Jato, ela tem um papel e teve e ainda tem e terá um papel fundamental no nosso país. É uma operação que ela merece sim, em determinados aspectos, apoio, aplausos e respeito. Aplausos é um pouco demais, aplausos não chega a merecer, mas atenção, porque sim, havia um esquema de corrupção em determinados setores do governo, em determinados setores do nosso país, e que esse esquema de corrupção foi desnudado, que pessoas foram acusadas corretamente, foram presas, foram condenadas, até aí tudo bem. Então a Lava Jato tem sim o seu papel na história do país, na história do judiciário, importantíssimo. Inegável. E continuará tendo. A minha crítica que eu sempre fiz, continuo fazendo e vou fazer até que as forças me permitam, são os abusos que no curso da operação eles cometeram. Esses abusos aí, você tá lá para impedi-los? Sem o advogado, os abusos seriam com certeza muito maiores. Houve uma série de irregularidades, ilegalidades, abusos que, sob a justificativa, muitas vezes, que até hoje as pessoas usam, de que os fins justificam os meios. Bom, o que é um direitozinho ali? O que é uma leizinha aqui? Se o mais importante, olha o que nós recuperamos 1 trilhão, 1 bilhão, sei lá quantos bilhões de reais. Ótimo, recuperamos, mas dava para ter recuperado parte disso seguindo corretamente a lei, seguindo a Constituição. A gente não precisava... Dá para recuperar tudo seguindo a lei corretamente. A gente não precisava fazer, e não é nenhuma interpretação diferente, é bem são duas coisas diversas, não é? Não tô aqui para falar, você, é uma coisa que sempre vem, você não tem isenção para falar porque você é advogado das pessoas. Bicho, para mim faz grande diferença, na verdade, ser ou não advogado das pessoas, porque volto a dizer, a lei está lá, é uma só, o que eu tô falando é o direito, não tô falando do meu cliente, eu tô falando do direito que meu cliente tem, que qualquer outra pessoa tem. É uma visão científica da coisa. Exatamente, uma visão técnica da coisa. Então você teve abusos cometidos sim, abusos que ficaram bem claros, que hoje são conhecidos. Qual foi o pior abuso que eles cometeram? Eu acho que são assim, alguns métodos. Eu acho que assim, a Lava Jato ela criou alguns métodos de trabalho e aí ela aplicou esses métodos em alguns casos e aí isso produziu ilegalidades muito grandes. Então, o primeiro método de trabalho, que para mim é um dos mais nefastos da Operação Lava Jato, é prender ilegalmente pessoas preventivamente. Então foi ilegal as prisões? Várias. Algumas não. Algumas prisões... Me dá um exemplo de uma prisão... Tá, vamos lá. O que diferencia uma prisão preventiva de uma prisão legal e ilegal? A prisão preventiva, por ser uma prisão antes de uma condenação, ela tem que seguir um artigo específico da lei. Você tem que justificar por que você está prendendo alguém sem ter condenado ela ainda. Então, essa pessoa ela tem que estar dando... Eu vou traduzir para um português mais claro. Ela está, por exemplo, coagindo testemunhas. Ela está destruindo provas. Ou ela deu indicativos de que ela pode fugir. Então, são motivos concretos que a lei tem lá, inciso por inciso, que se a pessoa... garantia da ordem pública, o que significa isso? Ele deu indicativos que ele vai voltar a delinquir. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito que já foi preso 5 vezes por roubo, ele foi preso na 6ª vez, você vai falar, você vai ficar preso preventivamente por garantia da ordem pública. Você já deu indicativos, pra você ter cometido outros 5 roubos na sua vida, de que você em liberdade, mesmo sem ter sido condenado, você pode de alguma forma atrapalhar a ordem pública. Esse é o motivo para se decretar uma prisão preventiva. Ou, por exemplo, você foi acusado de um crime, pegou a sua mala e entrou num jatinho e estava indo para o Paraguai. Bom, te peguei antes, você está claramente dando um indicativo de que você vai se furtar a aplicação da lei. É o que a gente chama. Mas ele tá fugindo. Não pode ser, a pena dele não aumenta porque ele tentou fugir. Não. A pena é preventiva. Isso é uma pena, isso é uma prisão preventiva. Entendi. Então, assim,
A prisão preventiva, por ela ser excepcional, por que ela é excepcional? Porque se uma pessoa não foi condenada, porque você está prendendo ela. Ela tem que prever especificamente esses pontos que a lei... Excepcionalidades. As excepcionalidades. A partir do momento que você decreta uma prisão preventiva sem observar esses requisitos da lei, essa prisão é ilegal. Então, como é que muitas vezes o Ministério Público e a acusação faz? Ele pressupõe alguma coisa. Então vamos dizer o seguinte, pela grande quantidade de dinheiro que você possui, ou por você, eu tenho já alguns casos no escritório que são curiosos, pessoas que moram em região fronteiriça. O cara mora a 70 quilômetros da Argentina, mora em região fronteiriça, ele pode vir a fugir. Bom, então vamos prender preventivamente todo mundo que mora na região fronteiriça. Então, é acusado de um crime. Então assim, você tem como fazer uma interpretação equivocada, principalmente colocando suposições dentro desses requisitos de uma prisão preventiva, e você prende alguém preventivamente. Então, o que a Lava Jato fez muito? Você prende alguém preventivamente e aí essa pessoa estando presa, obviamente, psicologicamente destruída, como uma prisão faz com qualquer pessoa, oferece-se o milagre da delação premiada. Então, um dos métodos mais criticáveis e ilegais que a Operação Lava Jato usou por várias vezes foi banalizar uma prisão preventiva com o fim de oferecer a salvação para o sujeito e fazer a delação premiada. O que faz sentido, é uma boa estratégia. Só não sei se ela é ética. Não, ela é ilegal, é mais do que isso, ela é ilegal. Então você prende ilegalmente alguém, passa um tempinho e você fala, olha, tem uma chance de você sair rapidinho. Como é que é? Vamos fazer a delação premiada automaticamente. Aí você vê que o negócio era tão automático, por exemplo, que houve casos em que a pessoa começou a negociar uma delação premiada e o Sérgio Moro, que o juiz, soltou. Bom, como é assim? Se a prisão era justificada porque a pessoa poderia correr o risco de fugir, ou poderia destruir provas, ou estava fazendo isso, a partir do momento que ela começou a negociar uma delação premiada, isso automaticamente desaparece? Essa pessoa que poderia fugir agora, porque ela falou que vai fazer uma delação, ela não vai mais fugir? Então, nisso ficava evidente que a prisão... Tem ela uma não era... inconsistência lógica aí. Né? Então, assim, esse método, que foi um método de investigação bem claro da Lava Jato, é para mim uma das ilegalidades mais... Porque ela primeiro envolve uma prisão ilegal, que é gravíssimo. Vamos pensar assim... Tirar a liberdade... Tirar a liberdade de alguém, nosso bem, um dos mais maiores, caros, né? mais caro que nós temos, você prende ilegalmente alguém para lhe oferecer essas benesses da delação premiada. Então, isso foi um método. Por que eu digo método? Porque isso reiteradamente foi feito. Eu não duvido. Faz Não, sentido. Foi. E, assim, e aí tem uma outra coisa, é você, além de... Assim, você vê que é tudo... Por isso que eu volto a falar em método, porque nada é por acaso. Eles aí faziam isso como forma de investigação. Como forma de investigação e mais. E aí, dentro das delações, aí você começa a ter delações premiadas completamente... continuo sendo crítico à delação premiada, não ao conceito macro de uma delação premiada, mas aquilo que eu chamo de delação à brasileira, né? Porque o brasileiro sempre... Né? É uma da caralho. Sempre tem nossa jabuticabinha. E, por exemplo, é você fazer delação premiada com pessoa que já fez uma delação no passado, que para mim isso é uma coisa que faz o menor sentido. Você vai lá, comete um crime, se arrepende, cagueta todo mundo, recebe uma pena desse tamanho, e depois de 5 anos você comete outro crime e você fala, agora eu me arrependi de novo. O crime compensa. Obrigado, o crime compensa. Então, assim, a Lava Jato, a Lava Jato não seria nada do que ela foi se não existisse um personagem, que para mim é o personagem mais importante da Lava Jato, que não é o Sérgio Moro, não é o Deltan Dallagnol, não é ninguém, é um cara chamado Alberto Youssef, que foi o primeiro grande delator da Lava Jato, que já tinha feito uma delação em 2003, no caso do Banestado, que foi outro caso bem grande aqui. Na verdade, o Alberto Youssef foi a pessoa que fez a primeira delação premiada clausulada, que a gente chama, que é uma delação com um contrato, em que é um contrato que as partes assinam. Foi ele. Ele voltou a cometer um crime, foi pego na Lava Jato e ofereceram para ele de novo a delação premiada. Então, esse método... Eu quero esse acordo aí, galera. Então assim... de certa forma, eu escrevi em 2014 um artigo para a Folha em que eu critico essa forma de investigar e que na época foi engraçado. Você mandava os artigos para a Folha, só que você não escolhia o título, era a Folha que escolhia o título. Puta, eu acordei, acho que o artigo, sei lá, saiu uma sexta-feira, eu dormi todo nervoso para ler o artigo no dia seguinte. Falei, vamos ver meu nome no jornal. Na hora que eu abro o jornal, assim, naquela meia página da Folha inteira tá meu artigo, e eles colocam o título, pelo fim da delação premiada. E não era básico, não estava pedindo.
Puta, Te meu fuderam telefone. muito Meu nessa. telefone, mas assim, 6h30 da manhã já tinha gente me ligando. Pô, vocês criticaram pela vida? Eu falei, não, eu critiquei a delação, eu não falei que tinha que acabar. Não, mas vai ver a gente lá, pelo fim da delação. Até hoje eu apoio Aí um a pouco galera- por causa desse título. Mas eu acho que se você tá na lei, você tem uma instituição e você tem que ter um apreço muito forte pelo caminho que essa instituição segue. E você acredita que essas coisas que você mencionou enfraqueceu a Lava... Porque hoje em dia a Lava Jato tá bem enfraquecida, na minha visão. tá. Você acha que foram essas coisas que Claro. enfraqueceram ela? Claro. E a gente tem, gente, agora assim, é impossível não falar da vaza-jato, das conversas do Telegram, do juiz Sérgio Moro com os procuradores e entre os procuradores. Aquilo, assim, eu considero, e eu falo isso assim, sem o menor problema, é o maior escândalo do que o Poder Judiciário já viveu numa história recente do nosso país. É aquilo, assim, é inadmissível. E quem vai falar para você, não, isso não tem gravidade, ou porque tem algum interesse, ou porque não faz a menor ideia do que está falando. Aquelas conversas entre o juiz e os membros do Ministério Público Federal, da forma como as conversas foram colocadas, aquilo ali é absolutamente inadmissível. Você não pode ter uma conversa com uma pessoa que vai julgar o seu caso da forma como aquela conversa foi feita. Pessoal, uma conversa casual, pessoal. Mais do que se fosse pessoal, tudo bem. Conversando sobre o processo. Sobre o processo. Você pode ser o melhor, assim, eu posso ser. Mas isso é uma questão... Dicas, né? Ele dava as Dica, dicas. entregando prova. Pô, você tem especificamente. Porque vamos lá. É só a gente pensar assim. Vamos pensar uma cidade pequena do interior. Que você vai ter um juiz, um promotor e 3 advogados. É natural que os caras sejam amigos. É natural. Tem uma pizzaria na cidade. Todo mundo se encontra. Tem um clube. Você pode ser amigo. Você pode jantar na casa do juiz. Não tem problema nenhum ter relação entre as partes. Essa era uma dúvida minha. Problema você não tem. Eu posso ser amigo de ministro e jantar e viajar. Ok. O problema é você discutir um caso que está sob julgamento com essa pessoa. Da forma. Se você pensar na justiça, pensa a justiça como um triângulo assim. Você tem aqui em cima o juiz, aqui o Ministério Público e aqui a defesa. A acusação e a defesa são partes. A única pessoa que não é parte é o juiz está lá para julgar. A partir do momento que uma das partes, e qualquer uma das partes, pode ser pode ser a parte eu, que advogado, defende, ou a parte eu, promotor de justiça. Eu começo a conversar numa conversa de WhatsApp, sobre o caso, e o juiz, vamos lá, o juiz que vai julgar o meu caso, vira para mim e fala, Augusto, então, descobri uma prova tão boa para absorver seu cliente, bicho. Olha aqui, ó, liga para esse cara. É verdade, É o juiz que vai julgar, não acabou. A imparcialidade do juiz foi para as cucuias. Não importa, assim, para as pessoas que não acham isso grave, é só trocar o interlocutor. Tira o Deltan Dallagnol e coloca o Augusto. Eu já pedi para fazer esse exercício. Eu, à época, por exemplo, fui advogado durante muitos anos da maior construtora do país, da Odebrecht. Eu fui advogado, é público, isso não tem problema nenhum eu falar. Eu fui advogado da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. É só trocar o Deltan pelo Augusto, advogado da Odebrecht. Pensa se fosse o Moro virando para mim, Augusto, eu tenho uma prova para te dar que vai absolver o Marcelo Odebrecht. Acabou, o Moro estaria hoje aonde ele estaria? Verdade. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que com o Ministério Público, que é tão parte quanto eu. Ele chegou a dar provas? Ele tem, assim, daquelas conversas tem várias que são graves, mas teve uma específica, que era até no processo do Lula, não tinha nem nada a ver com o Odebrecht, em que ele fala pro Deltan, como é que ele fala? Olha, uma fonte me disse que tem umas notas fiscais, seria bom ligar para essa fonte. Ele não dá a prova, mas ele aponta onde poderia ser encontrada. Assim, mas se ele falasse isso para mim... Sim, sim. É só pensar isso. Realmente tem uma questão. Mas eu tenho uma pergunta. Isso é ilegal? É ilegal. O juiz é suspeito. Ou não é ético? Não, é ilegal. O juiz ele fica suspeito. E por que nada aconteceu com o Moro? Não, porque não foi julgado ainda. Mas vai ser? Vai. Entendi. Essa é uma outra coisa. Essa água é minha? É sua. Eu peguei pra você um tempo. Toma essa aqui que tá mais gelada. Eu pego outra. Obrigado. As pessoas... A gente tem... a gente vai, não sei como a gente vai se adaptar a essa realidade de uma forma que a gente não fique tão ansioso. Mas todo mundo acha que a justiça ela tem a mesma velocidade que uma rede social ou que a justiça tem a mesma velocidade de uma notícia. Não tem... eu prefiro... Obrigado. Obrigado. Não é assim que funciona. Né? Assim, a justiça demora. Infelizmente, demora muito mais do que eu gostaria. Mas há vários temas ligados à Lava Jato, por exemplo, e essa troca de mensagens dos procuradores, por exemplo, que elas estão ainda sob julgamento. Ainda vai ter um julgamento em algum momento que vai dizer se... Especificamente em algum processo ou outro, o juiz Sérgio Moro ele estava suspeito, que chama. Né? Ele perdeu, ao perder... Eu acabei
de fazer uma outra propaganda. Eu escrevi um artigo para um livro que foi lançado, é de graça, é só entrar no site e baixar, inclusive. Chama O Livro das Suspeições. São vários artigos mostrando por que o Sérgio Moro, em alguns casos especificamente, ele perdeu a imparcialidade, a capacidade de julgar de forma imparcial. E se ele for realmente julgado e aí condenado, não sei se condenado é a palavra, mas... Não, o reflexo é no processo, não nele. Tá. E aí o processo ele é desvalidado, todo. Todos que foram provados que ele tem essa imparcialidade. Você tem que julgar caso a caso. Nunca vai ser uma nulidade ou uma anulação geral. Casos específicos em que ficar comprovado... Não. Aí que a gente tem que separar. Eu entendo que o Sérgio Moro fez uma merda errada aí, mas ao mesmo tempo... O povo... Não é que os fins justificam os meios, ok? Mas os fins foram legais. Não, só isso que eu tô falando. É claro que você vai ter... Eu gostei dos fins. Você não teve isso, essa suspeição em todos os casos. Por isso que o julgamento ele é individual, você tem que analisar caso a caso. E isso vai demorar um tempo, bicho, porque, volto a dizer, o tempo da justiça não é o tempo da rede social.